Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras e senhores deputados, não poderia deixar de ocupar a tribuna nesta tarde para aqui fazer eco à audiência pública que tivemos ontem neste Parlamento, da Comissão de Minas e Energia, que discutiu a campanha lançada pelo município de Macaé, menos royalties, mais empregos. Aqui estivemos participando com outros colegas, alguns deles já aqui falaram sobre o tema nesta tribuna, mas necessário se faz que façamos aqui uma fala reparadora para que, de fato, possamos mobilizar a opinião pública, prefeitos, vereadores deste Estado, para que estejamos atentos àquilo que se articula dentro da Agência Nacional de Petróleo, no Instituto Brasileiro de Petróleo e na nossa grande empresa Petrobras. Porque a verdade, como disse ontem na audiência pública e como apresentado em todos os slides do Instituto Brasileiro de Petróleo e da Agência Nacional de Petróleo, já há, dentre esses entes, um convencimento da redução, e todas as planilhas tratavam da redução de 10% para 5% dos royalties de petróleo nos campos maduros, cuja requalificação não será necessariamente conduzida pela Petrobras, mas há também um planejamento para o chamamento das empresas especializadas na requalificação para que estas passem a operar. E aí, da nossa fala, da fala do deputado Luiz Paulo, da fala da prefeita do município de Quissamã, a prefeita Fátima, dos representantes do município de Carapebus e de Campos do Goitacazes, o questionamento, aquilo que também é um convencimento do prefeito de Macaé, que o faz com suas razões, pois há muito o royalties de petróleo deixou de ser a receita carro-chefe do município de Macaé, mas sim o ISS, Imposto sobre Serviço, cuja proporção para a receita de Macaé é a base de 2 por 1. A cada R$1 de petróleo, Macaé gera 2 de ISS. Quanto mais atividades, principalmente as novas de requalificação, mais ISS passará-se a ter uma proporção de 4 por 1. Então é legítimo a defesa de Macaé. O que não é legítimo neste processo é vermos tanto a ANP defendendo o interesse do governo federal, quanto a Petrobras defendendo a sua lucratividade, se fazer um discurso diferente daquilo que trata da realidade. Pois nós não temos garantias de que os campos maduros, que hoje são operados pela Petrobras, quando passarem a operar pelo processo de requalificação, terão toda a sua produção taxadas dentro da nova metodologia de 5%.
E isso significa uma redução de 50% dos royalties do petróleo dos municípios. Nós não temos uma garantia embaixo do pós-sal, tem pré-sal, de que essas empresas poderão explorar o pré-sal com o processo de requalificação. Porque o processo de requalificação implica simplesmente na adoção de novas tecnologias, aquelas plataformas existentes há 25, 30, 40 anos. A elas serão empregadas as tecnologias que hoje são utilizadas na exploração do pré-sal. E se toda essa camada entra no processo da requalificação, nós teremos uma redução histórica dos royalties do petróleo desses municípios da ordem de 50%. Conseguimos demonstrar na audiência pública e desmascarar que é falacioso o argumento de que a lei prevê a requalificação à base de 5%. Fiz a leitura do parágrafo 1º do artigo 47, que é claro, a redução deverá se dar ao no mínimo 5%. De 10 ao mínimo de 5, pode ser 9,9, 9,8, 9,7, 8, 7, 6, no mínimo 5. Então, dizer que a lei já prevê a redução de 10 para 5 é um argumento falacioso e mentiroso. Felizmente, ao final da audiência pública, o presidente da ANP, numa atitude honesta, deu razão à minha intervenção e disse que, de fato, a lei não determina a redução de 10 para 5 e que isso deve ser objeto de negociação. E aí entra o ponto que eu quero chamar a discussão e dizer que a Assembleia não pode fazer meio discurso nessa questão. Porque também fiz essa observação lá, principalmente depois da fala detalhada, inteligente e preparada do deputado Luiz Paulo, que com números demonstrou o que o Rio de Janeiro veio perdendo ao longo do tempo. E eu dizia, perdemos tudo isso porque até aqui, em toda a discussão, o Rio de Janeiro entra sendo tratado como leigos. Os municípios não têm uma estrutura de procuradoria, de assessoramento técnico, e qualquer centavo a mais é bem-vindo. Os prefeitos até aqui, com honrosas exceções, eram vistos como sheiks do petróleo, que pegavam dinheiro para fazer farras, festas, shows, e que pouco se importavam com a sua origem e com a estruturação do futuro. É assim que os gringos nos veem. E é assim que somos tratados. Olha, vamos dizer que os campos maduros vão se esgotar. E que se a gente reduzir o royalties de 10 para 5, nós vamos dar uma vida útil de mais 30 anos. E eles vão bater palmas, porque não vão perder mais dinheiro. E assim, por trás desse, quando passar esse boi, nós atravessamos com uma boiada esse rio de petróleo. E é a nossa função, e felizmente quero aqui parabenizar a prefeita Fátima, os representantes de Campos Goytacazes, de Carapebus, que com muita ênfase disseram: a realidade de Macaé não é a nossa realidade. Nós não aceitamos a redução de 10 para 5. E hoje, das primeiras coisas que eu fiz pela manhã, foi, respeitando as diferenças como adversário do meu prefeito lá da cidade de Cabo Frio, foi ligar para o prefeito Marquinho Mendes
e dizer a ele que senti falta de Cabo Frio ontem aqui, representado na sua procuradoria e no seu governo. Ele me disse que não foi convidado para essa audiência pública. E disse a ele: prefeito, esteja atento e participe, porque do contrário, está se preparando um grande golpe nas finanças dos municípios fluminenses. Nós precisamos discutir essa questão. A lei, no seu artigo 47, parágrafo 2º, diz claramente: um decreto do presidente da República é o ato que regulamentará o processo de requalificação, estabelecendo os percentuais. Então a luta é política, e nela devem estar envolvidos deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, vereadores, a sociedade fluminense. Dizer que não é a ANP, a Petrobras, o IBP, sentando com o município de Macaé e com a Ampetro, que está definida a questão para o Estado. Quero aqui ressalvar a participação da doutora, eu acho que Maria Paula, representante do governo do Estado, que colocou um questionamento e deixou claro que o governo do Estado não está fechado com essa proposta de redução de 10% para 5%. E assim, eu quero dizer que o grande avanço da audiência pública foi esse fechamento, quando a ANP concorda que não está escrito tacitamente na lei, de forma objetiva, que a redução é de 10 para 5, mas sim uma margem negociada para a requalificação e aumento da produtividade dos campos. Como, por uma defesa do governo do Estado, deve haver uma amarração, uma separação do que é pré-sal, do que é pós-sal, e uma definição objetiva daquilo que é a capacidade desses campos maduros hoje. E que aquilo que estiver dentro da sua capacidade vale a regra atual de 10%. O processo de requalificação vale para aquilo que for excedente à capacidade atual de cada poço. Se tem a Petrobras, se tem a ANP, uma tecnologia para poder definir claramente o que é isso hoje, é aí que nós vamos discutir politicamente e encontrar o caminho que seja bom para todos e melhor ainda para o Estado do Rio de Janeiro e municípios fluminenses, que não podem continuar perdendo e que estão em vista de serem tungados, mais uma vez, foi esse o termo que usei e fui contestado, por decisões tomadas em gabinetes que não levam em consideração a realidade do Estado. Já perdemos muito, não podemos perder mais.